Olá, começando mais uma conversa, trazendo uma pessoa bem interessante. E aí, boa tarde para quem está chegando, Érica, Valéria. Beijo para todo mundo, Elai. Seja bem-vindo, welcome. Rômulo. E a Adriana entrou aqui, que ela é a nossa convidada especial de hoje. Vamos aguardar, ela já está chegando. É que ela vem de longe, demora um pouquinho. Ei, Adriana querida, tudo bem com você? Oi, tudo bem, Beth? Que bom te ver. Que bom ver É, que as nossas carinhas estão ali agora, porque até então é, é aquela incerteza, né? é, tudo certo, que bom. Como é que você está? Tô bem, tô bem. Tô navegando aí o Mercúrio retrógrado que chegou essa semana. Eu tinha certeza que era às 8 da noite no Brasil e às 4 da tarde aqui na Califórnia. Aí o marido amado falou: Ei, peraí, é daqui a pouco, olha a contagem regressiva aqui. Aí eu falei: Salva pelo anjinho da guarda através do marido. Pois é. Então, começa contando um pouquinho de você, né? Que eu te conheci aqui no Brasil, você morando em Curitiba, e aí uns anos depois você abriu as asas e foi-se embora. Então, conta um pouco para Uhum, gente, para quem não te conhece, conhecer um uhum, pouco da sua história. uhum. Vou tentar ser um pouco concisa, porque a história é grande, É, mas sabe aquela fase da vida que você tem aquela crise imensa de que nada tá dando certo, nada parece alinhado, e eu tive um momento desses, né, na minha vida que eu tive que parar tudo e realmente tentar me conectar com algo que fosse me guiar, né? E foi nessa época que eu tive um sonho muito intenso, que na época eu até achei que era um pesadelo. Mas eu tive um sonho que era um senhorzinho baixinho, pequenininho, indiano, que vinha e aparecia para mim e falava e mostrava muitas coisas sobre o sofrimento humano e como trabalhar com isso, como fazer arte com isso, né? Como poder ir nas profundezas, assim. E na época, como tinha, assim, pareceu muito sangue, apareceu muito sofrimento, né? E eu tava uhum, numa fase de muito sofrimento. Então eu achei que tinha sido um pesadelo por causa do momento que eu tava passando, né? Mas uhum, nesse sonho tinha, assim, esse senhorzinho indiano, que por algum motivo ele tava na Inglaterra, e ele tava me mostrando essas coisas de lá, e tinha essa conexão com a mãe, tinha a mãe desse cara. E eu não entendi o que que era isso, né? Eu falei, esse obcecado pela mãe, né? O que que é esse cara? Eu não sei. Não sabia nada, né, do que aquilo podia ser. Depois, mais tarde, é, né, eu sou muito ligada à astrologia, e foi assim que a gente se conheceu, né, no simpósio do Rio de Janeiro. E aí depois, eu não sei se a gente se conheceu no do Rio ou de São Paulo, numa das foi conferências do... a primeira vez que a gente conversou foi em São Paulo, na Foi Astrológica São da Paulo, Gaia. né? É. E então, e foi graças a esse amigo e astrólogo e mentor, o nome dele é Washington, não sei se ele está assistindo aqui hoje, mas ele abriu meu mapa algumas vezes e uma dessas vezes ele falou: Olha, aqui no seu mapa, né, dá para ver muito essa necessidade de síntese, né, de busca pela síntese, busca por é, métodos holísticos que realmente são inclusivos, né, Uhum. em qualquer área da vida. E eu te vejo muito nesse lugar, que é essa universidade que fica lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia. E aí eu falei, nossa, eu nunca que eu quero ir para os Estados Unidos, não tem nada que ver com eles. E aí eu comecei a ler sobre isso porque eu confiava muito nele, né? E aí, na verdade, nos anos 60, era para ele ter vindo. E ele teria Uhum. feito um programa de mestrado aqui que ele acabou decidindo que não era para ele, ele acabou não vindo. Então ele tinha muita informação sobre essa escola, né? E o nome dessa escola é California Institute of Integral Studies, né? Instituto Califórnia de Estudos Integrais. Uhum. E ele tinha muitos materiais sobre essa universidade, né? E aí ele começou a me passar muita informação sobre isso, falou, eu vejo muito você lá e tal.
E aí eu pensei, ah, tá, legal, né? Não precisa você fazer tudo que você é indicada, né? No mapa astral. Tem Uhum. coisa que dá pra ignorar, né? Só que aquilo não saía da minha cabeça, né? E aí, quanto mais eu comecei a ficar curiosa sobre isso, comecei a ler sobre a universidade e descobri que ela tinha sido fundada, né, através dos princípios da filosofia integral do Sri Aurobindo, que era um Uhum. indiano, que quando eu fui olhar a foto dele, um senhorzinho baixinho indiano que cresceu na Inglaterra e que ele, no trabalho espiritual dele, ele teve essa francesa que começou a fazer uma parceria com ele, né, como trabalho espiritual, que é chamada de mãe. Não é a mãe dele, mas é a The Uhum. Mother, a mãe. Quando eu Ah, descobri isso, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que que tá acontecendo? Nunca tinha ouvido falar, né, sobre ele, nunca tinha ouvido falar sobre essa então, mãe. tem aqui a foto, né? Deixa eu colocar a foto Isso, dele. aham. Olha aí ele. Ai, a minha Então carinha esse é o tá Shuri bem. Aurobindo. É, Uhum. tá pertinho dele. Tô no colo dele, no É. ombro. É. E aí tem a foto da Mother também, né? Da Da mãe, que não é a mãe. mãe dele, mas é. Ah, não aparece o rosto, É, né, não dela, porque a aparece o foto é muito rosto. comprida. É, ela é É. muito bonitinha, né? Ela é uma francesa, né? E aí ela Uhum, acabou indo parar lá na Índia e eles acabaram fazendo um trabalho muito maravilhoso juntos e até construíram aquela cidade que chama Auroville, que Auroville. algumas pessoas já ouviram falar, que tem uns 50 anos. Essa cidade foi totalmente baseada nos preceitos da filosofia integral e da espiritualidade, né? Da filosofia integral. E tem uma forma diferente de economia lá, né? As pessoas não trabalham com Uhum, o dinheiro, né, na forma como a gente trabalha, é meio que uma revolução, né, nesse sentido, e tudo acontece em volta desse centro de meditação que se chama Matri Mandir, né? Você Então todo mundo esteve que lá, mora né? Há lá. pouco tempo? Uhum. Sim, eu tive lá ano passado, que era Uhum, outra coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer também, né? E foi lá que eu tive contato com muito do que a educação integral é. E como que uhum. as escolas funcionam lá, principalmente as escolas de ensino infantil, né? Uhum. E Enfim, conta um quando eu pouco como é descobri isso. que é essa filosofia, porque é interessante assim, que eu lembro que na minha adolescência se falava muito dele. A galera da Uhum, minha geração deve ter ouvido falar dele, sim, porque era bem divulgado, assim, mais ou menos como depois foi o Osho, né? Então uhum, era ele. E eu lembro até assim, eu folheando um livro, falando de Auroville e tudo, e dos ensinamentos dele, das frases dele. E isso assim parece que foi meio que se perdendo no tempo aqui, né? Não sei, pelo menos nos círculos que eu frequento não se fala mais muito dele. Então, conta aí, uhum. como é que foi a sua experiência lá, quando você, né, esteve é, na cidade mesmo, vendo como é que aquilo tudo funciona. E aí fala também para a gente se é execuível a gente sonhar assim e que pode ser uma coisa que aconteça no mundo aqui fora, né? Nessa comunidade grande que a gente vive no mundo todo. E como é que isso entrou na parte de educação, que você trabalha muito com educação, né, Adriana? Uhum, uhum. Então acho que para começar é legal citar que essa ideia de filosofia integral não é a mesma da teoria integral que hoje em dia é muito falada sobre que vem do Ken Wilber, né? Uhum, Que na verdade o Ken Wilber nasceu mais ou menos na época que o Stuart Aurobindo morreu, né? Então ele é muito mais recente, né? Ele vem depois. Embora ele cite o trabalho do Stuart Aurobindo no trabalho dele, não é a mesma coisa, né? Então, muita gente até vem para essa universidade aqui, às vezes achando que ela tem alguma filiação com a teoria integral do Ken uhum, Wilber, mas não é, né? O Cyril Robindo é muito mais antigo, né? E
Ele era um revolucionário, né? Ele participou dos movimentos de independência da Índia, ele era um nacionalista, né? E ele até foi considerado terrorista, né? Pelos britânicos, porque Uhum, ele realmente estava lutando pela independência da Índia. E nesse processo ele chegou a ser preso, né? E ele ficou na prisão, acho que mais ou menos um ano, um pouco mais, e lá ele teve algumas experiências espirituais muito, como se fosse assim, transcendentais, né? Muito intensas, que a partir dali ele começou a transitar de um ativismo político para um ativismo mais espiritual, né? Não necessariamente uhum, religioso, mas tentando é, falar sobre o desenvolvimento da consciência no contexto da espiritualidade, né? Ele até tinha um trabalho é, de busca, assim, que ele tinha como se fosse um guru, né, um guia lá da Índia que estava preparando ele, né, em práticas espirituais que ele uhum, continuou usando enquanto ele estava na prisão. E a partir daí, quando ele saiu, ele fez essa transição de ativista político para ativista mais espiritual, né? uhum, E nesse contexto foi que surgiu a filosofia da yoga integral, né, que é uma síntese contemporânea de vários preceitos de diferentes yogas, né, uhum, mas ela é feita para o homem moderno, né. uhum, Então, é uma tentativa de compilar muitas das sabedorias antigas do yoga de uma forma que ela se aplica ao homem contemporâneo, ao homem moderno, para que ele chegue a desenvolvimento de consciência independente das práticas, independente da uhum, religião, né, da escolha da religião ou da falta, né, de uma escolha de religião. Eu falo muito dessa possibilidade, né, que cada ser humano tem, intrínseca, de chegar num desenvolvimento de consciência a partir da sua própria prática de escolha, né? Que não uhum, existe um único caminho, né, para chegar nesse desenvolvimento. Então, é uma filosofia bem abrangente, né, que tenta ser muito inclusiva, né? Fala uhum. muito da multiplicidade, né, das realidades. Então, que nunca uma realidade é verdadeira e a outra, se elas estão em conflito, essa outra não é verdade, né? Que cada realidade é verdade em si mesma e que existe um mundo em que todas as realidades podem ser consideradas da mesma maneira, no sentido de não que a gente precisa ter perspectivas e visões iguais, mas que a gente consiga relacionar a nossa realidade com uma realidade diferente de tal forma que haja um desenvolvimento criativo, né? Que Uhum. exista uma relação nisso e nessa relação a gente chega em novos lugares, em novas realidades, né? Então, a Interessante. Aí, em partir alguns daí, pontos, bate com o pensamento sistêmico, que eu sei que você também conhece uhum, bastante, né? Mas, assim, uhum, parte para uma outra visão, né? Que é essa de você poder criar algo novo desde que inclua ou respeite, né? As outras partes também, cada uma tem seu lugar. uhum, exatamente. Ele, de certa forma, é bem um pensamento sistêmico também. E até a hora que eu for entrar um pouco mais na parte da educação, eu vejo muita relação com o pensamento sistêmico do Uhum, Bert, né? E com outros métodos ou outras filosofias de educação, como, por exemplo, a filosofia da educação, da pedagogia Waldorf, né? Que também tem essa busca por ser inclusiva, né, por abranger todo o sistema e toda a capacidade, né, do ser humano. Então, de certa forma, tem um diálogo, né, que está acontecendo ali de uma forma natural, né, uma forma até orgânica. E, e é legal poder transitar entre nessas conversas, né, do pensamento sistêmico, do pensamento integral e ver onde que eles podem juntos, né, fortalecer um caminho de que a gente realmente traz a educação, né, para o homem contemporâneo de uma forma que ajuda a evolução de consciência para que a gente continue, né, construindo, né,
formas de relação, formas de viver numa sociedade que acabe sendo mais inovadora, né, em relação Uhum, ao que a gente tinha no passado ou que ainda tem no presente, que ainda muitas vezes é muito, como chama? Obsoleto, né? Muitas das uhum, coisas que a gente tem hoje em dia e agora, né, nessa essa época, né, de pandemia, de revolução em termos de olhar para o racismo, né, e para essas outras questões que são todas questões sistêmicas, né. Então, quando a gente realmente aplica, né, pensamento uhum. sistêmico, pensamento integral, pensamento holístico, nos vários campos, né, do conhecimento, aí eu acho que a gente contribui muito, né, para a evolução da consciência. Com E certeza. Então, eu estava lembrando aqui como é que funciona, né, aqui no Brasil. É, quando você fala assim, inclusive, que a gente fala nessa inclusão das crianças que ah, têm alguma forma de pensar mais diferente, ou que uhum, são diferenciadas, ou que estão dentro do espectro autista, né, por exemplo. uhum, Então, a classe recebe, né? Eu sei que uhum, dependendo do tipo de escola, até inclusive um preparo, né, uma conversa com os alunos para que isso se faça de uma forma orgânica, legal, né, que a criança aceite bem, né, e criança geralmente aceita, né, é quando a gente vai uhum, crescendo que começa a colocar uma série de senões. Então, uhum, mas é um pouco esse trabalho, mas eu não sei, eu olhando de fora, né, não é da minha área, mas eu sinto assim, é como se você quisesse fazer um parafuso caber num buraco menor. Que uhum, não é, né, a gente não tem uma educação dessa forma que você está colocando. Então, assim, vamos fazer um ajustezinho para fazer de conta que. E aí eu acho que, na verdade, essa criança que chegou não é incluída de verdade, né? uhum, Qual a diferença? Como fazer, né, para que haja essa inclusão verdadeira? uhum. Uma das, vou chamar de preceitos, né, do yoga integral e da educação integral é você trabalhar com as diferentes faculdades sensitivas do ser humano, Uhum, né? Que o Sri Aurobindo divide nas faculdades mentais, digamos assim, só que quando eu falar faculdades mentais aqui, eu não estou falando só da mente lógica, né, racional, mas faculdades do potencial da consciência mesmo, né? uhum, E aí ele divide, né, nas faculdades que a gente tem as faculdades físicas, faculdades vitais, as faculdades mentais e as faculdades psíquico-espirituais, né? E quando uhum, você se aprofunda, né, no significado de cada uma e como elas se conversam no desenvolvimento do ser humano, e você olha para isso e inclui isso na forma de educar, aí você está contribuindo para que cada ser humano, é, na sua forma única de particularidade. ser, na Uhum. sua particularidade, consiga. Às vezes vai dar uns tilt aqui para mim, porque faz, assim, eu não falo português com tanta frequência quanto eu gostaria agora, o que é louco, né? É. Aí primeiro vem a palavra em inglês, daí eu quero achar em português, daí às vezes vem em inglês, daí primeiro vem português, volta para o inglês, aí dá uma confusão. Mas quando você consegue aplicar formas, né, de educar o ser humano de tal forma que ele possa usar todas as faculdades e não priorizar uma sobre a outra, você está ajudando com que esse ser se desenvolva de uma forma integral, né? Você não está deixando para Uhum. trás uma parte, né? Então, quando você vê crianças ou até mesmo adultos, você vê que tem certas preferências, né? Tem certos adultos mesmo que são mais físicos, né? Que precisam estar em atividade, precisam estar movimentando. Tem gente que prefere entender as coisas de uma forma mais lógica, prefere ler, prefere escrever. Tem gente que prefere sentir, né? E se expressar de uma forma menos verbal, né? Então, você consegue ver essas preferências, né? Então, uma forma integral e holística de lidar com isso é você incluir essa preferência, mas você também
trabalhar com as outras faculdades para que elas possam estar niveladas, digamos assim, né? Uhum. Às vezes esse nivelamento não vai ser possível, né? E isso também é parte do processo, né? Mas quando Uhum. a gente deixa, né, com que a coisa vá, por exemplo, como uma faculdade só vai se desenvolvendo por conta própria, né? Quando você vai deixando a criança só ter uma preferência específica e você não ajuda ela, vamos supor que essa preferência específica seja, sei lá, física, né? De Uhum. fazer movimento, de toda hora estar só lá no mundo lá fora fazendo coisas. E ela não tem essa capacidade de contração, ela só expande para fora, para fora, para fora, né? Ela não Uhum. consegue sozinha contrair. Se você não ensinar ela essa outra parte, ela vai ficar para trás, né? E toda vez que a gente tem uma parte nossa que fica para trás, né, que no pensamento sistêmico a gente pode dizer que está sendo excluída, né, a Uhum. gente perde, né? E isso causa um emaranhamento, isso causa uma estagnação, e aí a gente não consegue desenvolver para o próximo estágio, né? Seja esse Uhum. estágio, né, o próximo estágio de vida, né? Se for da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, ou seja, em termos de consciência mesmo, né? De você amadurecer em termos da sua capacidade espiritual, digamos assim, né? Então, quando Uhum. você ajuda a criança a desenvolver as diferentes faculdades para que ela possa ter uma relação saudável, né, com cada uma dessas faculdades, aí ela pode desenvolver a preferência dela, né, Uhum. a partir de uma possibilidade inclusiva, que aí acaba virando o superpoder dessa criança, né? Ou desse Perfeito. adulto, né? E esse superpoder que vai fazer ela fazer a diferença no mundo, né? Até em Uhum. termos do yoga, né? Quando eles falam daqueles yogis que têm poderes de levitação, disso, Uhum. daquilo, eles chamam isso de siddhis, né? Uhum. Então, se você conseguir trabalhar com essas diferentes faculdades mentais, a criança vai desenvolver esse CID, que é esse superpoder, que aí ela vai poder fazer a jornada do herói dela, né, na vida e trazer a diferença de uma forma com que é, ela não fica bamba, Uhum. né, nessas diferentes Chegou uma faculdades. pergunta aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Colocar Hum, o óculos, porque aí ó, a letra branquinha, é como meu primo. identificar é hoje na prática educacional as sensibilidades sensitivas ou holísticas, uma vez que professores não estão preparados espiritualmente para tal? É uma boa pergunta. Ótima pergunta. Obrigada, Rômulo. É da minha família, os educadores da minha família. Meu primo. É uma ótima pergunta essa, porque, por um lado, acho que é legal olhar para o lado do professor, né, do guia, do facilitador, o quanto é importante você ser um modelo nesse sentido, né? Uhum, Então, se você não conhecer as faculdades sensitivas dentro da sua própria experiência, você vai ter dificuldade de reconhecer isso nas crianças ou, né, nos adultos que você estiver trabalhando, né? uhum, Então, uma das coisas importantes é você poder fazer esse trabalho interno, né? Que é mais de virar para dentro, olhar para dentro, e isso vai fazer com que você identifique mais fácil, né? E aqui ele fala, os professores não estão preparados espiritualmente. Às vezes, né, não tem nenhuma necessidade do professor olhar para esse trabalho interno como algo espiritual, porque às vezes tem resistência, né? uhum, Muitas vezes, assim, por causa dos conflitos religiosos, às vezes a gente tem uma tendência a evitar essa ideia do espiritual, porque, né, tem muito fanatismo, às vezes, e uhum. às vezes até um medo, né? O que que é o espiritual? Ele é muito, muita incerteza, muito desconhecido. Então dá medo e a gente prefere não olhar para as coisas dessa forma. O que tudo bem também, né? O que o Shri Aurobindo fala, o que importa é você achar o que funciona para você, que o que funciona para você é o que vai funcionar, né? Sim. Então, Aham. se você tiver uma prática interna, né, pessoal, individual, você atinge esse nível de maturidade de reconhecer as diferentes vozes dentro de você, né? Que você pode olhar para isso Uhum, dessa forma, todas essas vozes que a gente tem na cabeça, que é desejos, né? Que a gente tem de fazer alguma uhum, coisa, ideias criativas que a gente tem de fazer alguma coisa. Então, a gente sempre tem várias vozes que às vezes eu até acho que muitas dessas vozes que a gente tem também são vozes, né, das gerações anteriores, dos nossos ancestrais, né? uhum. Os indígenas falam que cada estrela no céu é um ancestral. Eu acho que também cada voz na nossa cabeça é um ancestral, né? Que está ali É. brilhando e querendo, né?
vir à tona. Então, quando a Ah, gente deixa eu te consegue, né? perguntar. Ai, desculpa, eu te interrompi. Não, é só Então, para é completa e depois eu pergunto. completar para responder a pergunta do Romulo. Então, acho que esse trabalho pessoal do professor é muito importante, né? E aí, essa preparação, né, nos treinamentos e na forma como a abordagem de cada escola, né, trabalha com a educação, é importante citar isso para que os professores estejam na mesma página, né? Que eles estejam trabalhando de uma forma Uhum, integrada, né? Porque às vezes um professor trabalha de uma forma, outro trabalha de outra, completamente diferente, os alunos ficam sendo jogados para lá e para cá, né? De uma forma que eles mesmos não entendem o que está acontecendo na escola. Então, é importante que tenha essa integração entre os professores, entre a própria filosofia da escola, que não precisa ser a mesma de outras escolas, porque o que funciona para uma comunidade não é necessariamente o que funciona para outra, né? Então, voltando à ideia do Sri Aurobindo, que fala de diferentes realidades, todas têm a sua verdade e elas são importantes, uhum, né? Então, conhecer a realidade da comunidade e o que tipo de linguagem funciona para aquela criança, dependendo do background dela e da comunidade que ela está vindo. Então, quando você consegue ter essa intimidade nessa relação, fica muito mais fácil reconhecer. Talvez você não olhe para a criança e fale, nossa, isso aqui é uma faculdade vital, né? Mas uhum, você vai reconhecer que aquela criança tem uma vontade muito forte, né? Cada vez que ela quer algo, aquilo é muito potente nela. E isso é o suficiente para você saber que precisa trabalhar ali, que precisa trazer um certo equilíbrio para que ela tenha uma harmonia interna para poder ouvir não, por exemplo. Né? Quando a uhum. vontade é muito grande, quando o vital é muito forte, né? A pessoa tem às vezes uma dificuldade, né? A própria criança vai ter uma dificuldade de abdicar de certas coisas e fazer alguns sacrifícios necessários, né? Para o próprio Uhum. desenvolvimento dela. Não sei se Então, o que eu responde queria te totalmente. perguntar eu acho que respondeu, esclareceu. Então, aí, você está falando de uma educação quando a gente pega criança, mas vamos supor assim que tipo eu, que não tive essa educação, aí eu chego para você, né? E como fazer quando você já tem um adulto com essas partes esquecidas, jogadas ou num cantinho fechadas? Tem como Uhum. também? Isso é visto? Tem, absolutamente. E só que nesse sentido, quando você já, né, passou por essa fase, você está na vida adulta, vivendo a vida da forma como você escolheu, isso vai depender muito da sua própria autocriação, né, independente, né? Porque você vai ter contato com várias coisas que vão te ensinar também ainda, porque a gente nunca para de aprender, a gente sai da Uhum. escola, mas a gente está sendo ensinado e está ensinando o tempo inteiro, né? Então, quando você entra nesse processo contínuo de fazer essa regulagem interna, a partir da sua própria vontade interior, né, com você tendo esse objetivo de fazer essa integração interna, ela te leva lá. Que isso é uma das coisas que o Uhum. Sri Aurobindo fala. Quando você tem uma clareza de que você tem esse objetivo, né, de integração, você atrai, né, os ensinamentos necessários para que você chegue lá, né? O, a coisa do ser adulto, às vezes, é um pouco complexa, porque na vida adulta a gente começa a ter muitos véus, né, que começam a meio que fechar um pouco a nossa conexão com aquela pureza e autenticidade interna, Uhum. né? O meu professor aqui, o nome dele é Debashish Banerjee, e ele é um dos experts, né, na filosofia integral, e ele falou isso esses dias. A criança, ela tá, assim, em conexão direta, né, com essa pureza, e a gente percebe isso, né, com essa autenticidade. Na medida que a gente vai crescendo, vão vindo essas camadas, né, que vão agindo como véus, né, que a gente acaba, às vezes, Uhum. até esquecendo o que é que tá lá dentro no miolo, né? Então, fazer essa reflexão interna, né, de qual que é o teu objetivo, você realmente quer chegar lá, né? Você vai atrair processos de aprendizado, né, na vida do cotidiano que ajudam a remover essas camadas, né, para chegar lá. E com isso, a coisa vai acontecendo meio que no tempo Kairos, né? Não no tempo Cronos. Não, no A ideia tempo. do tempo Cronos é linear, né? Eu passo por esses estágios, cheguei nesse estágio, tá na hora de passar para o outro, é o tempo do relógio, é 1 hora, depois da uma vem as duas, né? E o tempo Uhum. Kairos não é assim, você vai
por osmose, aprendendo muitas coisas, até que um dia chega o insight, você entende, né, uma nova forma de ser e uma nova forma de viver a vida, né? Mas uma coisa Uhum. que eu não citei, que acho que é muito importante nessa conversa, é nessa ideia das faculdades mentais, existe uma que é a supramental, né? Hum. Que o Sri Aurobindo chama do ser psíquico, né? Em inglês é o psychic being, que não é necessariamente só essa coisa do psíquico em termos psicológicos, né? É o psicoespiritual, que é como se fosse, acho que para a gente, essa ideia da alma, né? Que existe Hum. uma faculdade supramental que ela sobrepõe todas as outras faculdades, que é esse centro organizador interno, né? Então, até tem um livro do Bert que ele fala no centro encontramos leveza, né? É o título, acho que, É. do livro dele. E essa Uhum. ideia de que existe um centro que é o guia interno, é o guru interior, né? Essa guiança que você encontra dentro de si mesmo, que a partir dali é como se fosse um filtro, né? Tudo que passar por Uhum. lá vai sair purificado e vai sair integrado. Então, quando você consegue chegar nesse miolo, né? Nessa Uhum. alma que integra tudo, é nessa hora que você dá um salto quântico, né? Então, fazer esse trabalho de entrar em contato com o guia interno é a sua forma de ser professora de si mesma, né? E desfazer, talvez, coisas que Uhum. foram construídas, né, no passado, da escola, que muitas vezes não só não ajudam, mas atrapalham, né? E É. criam traumas, né? E Aham. criam camadas mais grossas ainda, né? Para você chegar nesse miolo. Então, acho que é importante olhar para esse ser psíquico, né? Que é essa capacidade interna, que você pode chamar de espiritual também, né? Que por quando você realmente chega lá, que lá agrega tudo, o emocional, o mental, o espiritual, o vital, o físico, e transcende tudo mais, e a partir dali você se desenvolve, né? Você dá um passo a Uhum. mais. Então você sai do estagnamento, da estagnação. Tava Uhum. inventando palavra aqui. Tudo bem, você pode. Pode, né? Lua tá em Gêmeos hoje, Mercúrio tá retrógrado, hoje eu Ai, posso então, inventar. maravilha. A gente pode tudo. Então, e fala mais um pouquinho, que se você me mandou mais três imagens aqui que eu tenho para Hum, mostrar, e me fala se você quer que eu coloque uma delas para explicar, porque assim, eu achei linda, né? Você falou, são os toros. Eu falei, aham, ainda bem que ela vai uhum. explicar. É uma boa hora para isso, porque aquelas É, imagens elas deixa eu- explicam bem esse processo do psychic being, né, do ser é, central. essa aqui. Uhum. Essa imagem pode ser, né? Que essa é uma imagem legal que foi o Taurus, né? A ideia do Taurus, que é essa figura em branco ali, foi acoplada junto com uma árvore. Eu acho isso uma simbologia muito Muito bonita, né? Com a bonito, natureza. muito bonito. A pena que aí está Uhum. cortando, mas tudo bem. Esse lado que não está Nossa, aparecendo é igual ao outro. é o. Aham. Então, na verdade, essa ideia do Torus vem da física quântica, né? Que é como a energia se processa na natureza, no cosmos, né? Então, você vai ver, esse é o formato de um furacão, esse é o formato do crescimento, como a energia se desenvolve. Se você vê uma maçã, por exemplo, né? Tem aquela É, parte do meio, né? Que daí crescem, né? Ou na laranja, e os gomos vão se uhum, formando de uma forma toroidal, né? Então, existe esse movimento de energia, né? Se você olhar também como o universo está configurado, ele é um torus duplo, né? Tem um torus em cima do outro, e é assim que a energia se forma e se uhum. movimenta, né? É difícil, assim, a gente imaginar de uma forma abstrata, né? Agora falando, mas vou tentar ir devagar. Então, existe esse movimento expansivo e contrativo de De contração, né? contração e Expansão e expansão. contração. É. É. Então, quando você olhar a parte de cima do Taurus, né, é como se a energia tivesse vindo de fora e ela tá, né, estava expandida e ela começa a contrair e começa a vir para aquele Uhum. centro. E aí, nessa imagem legal que colocaram ali no centro um homem que está numa posição meditativa, né? É. E aí é nesse centro, né, é na hora que toda essa informação que estava no campo, né, flutuando ali, expandida, começa a ser contraída, ela chega no meio. Essa chegada no meio é um processo de integração, né? É ali que você, Uhum. de certa forma,
solidifica, essa palavra não é bem a que eu quero usar, mas você contrai de tal forma que ali você manifesta algo novo, Uhum, né? Ali algo acontece, né? No caso da maçã, ali que tem a semente, né? Ali que tem o futuro, né? uhum, De uma nova fruta, a gente pode também chamar de uma nova consciência. Só que uhum. não para por ali, porque existe um movimento fluido, né, de energia, as coisas não ficam estagnadas, né? Então, a partir dali, né, quando você manifesta, né, essa integração, ela tá pronta para ela continuar o movimento e ela volta, né, para baixo e ela vai se expandir de novo, né? Então, é um movimento Nossa, é o Big constante. Bang, né? É o Big Big, Bang, aham, Adriana. Não é? É o uhum, Big Bang. Contrai, contrai e contrai tanto, uhum. chega nessa verdade que é a semente de tudo, e aí de novo. Que Exatamente. Então tem esse lindo! movimento, né, de expansão, contrai, expande de novo, contrai de novo, e assim a vida não para. Assim a vida segue em fluxo, né? E assim também com a consciência. Então, eu gosto de fazer uma relação com como a energia flui no cosmos, com como ela flui na nossa consciência também, porque por que seria diferente, né, se a gente é parte desse Hum, cosmos? é. Né? E nesse Uhum, sentido, eu coloco, né? Isso é uma coisa que é na minha própria teoria, né? Eu nunca vi ninguém falando isso e eu não sei se está certo ou se está errado, mas eu vejo o ser psíquico nesse centro, né? Do uhum, Torus, né? Que é quando você realmente está usando as diferentes faculdades, elas estão lá, as diferentes vozes que você tem internamente, né? Elas estão se manifestando, elas estão em movimento, e aí de repente você chega num momento da vida que tudo converge para o mesmo ponto, né? E nessa uhum, conversão, algo acontece, algo novo acontece. Se você está ali fazendo um processo, né, sistêmico, né, você vê que vem uma nova consciência, você tem uma nova forma de se relacionar com o teu sistema que você se sente mais madura, como se você tivesse dado um passo, né? Um passo uhum, adiante e você sai, né, do platô, porque quando a gente sai desse fluxo, né, constante de energia, a gente fica estagnado. Muitas vezes, quando você vê padrões que ficam voltando, 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 é porque a energia não está fluindo como um torus, né, na sua vida. Ela está fluindo, não, na uhum, verdade, ela está indo para frente e para trás num platô. Né? Com platô é uma ideia de algo assim plano, né? Que não tem dimensão, né? Não uhum, tá ali, sei lá, nas duas dimensões, indo para cá e para lá, para cá e para lá e nos mesmos pontos. Você sim. volta para o Taurus e aí a energia começa a fluir de novo. Então você deixa de estar muito apegado em olhar para a vida de uma certa forma, né? Se você está falando de um processo sistêmico, você deixa de olhar para um determinado é, membro da sua família de uma única forma. E você vê que existe mais possibilidades, né? Que aquele ser na sua família representa muito mais, né? E a partir daí você Uhum, é muito mais completo, né? E isso uhum, pode ser, você pode fazer uma relação com diferentes processos de crescimento na vida. E se a gente está falando de aprendizado, né? Se você ajuda as crianças a poderem estar expandindo um pouco a ideia que elas têm de mundo, para daí elas contraírem de novo, entenderem é assim que as leis da vida funcionam de vez em quando, né? uhum, É isso que é o bom, isso que é o ruim, isso que é o saudável, isso que sai do saudável, né? Elas aprendem algo ali e elas voltam a explorar o mundo. Então, cada vez que você está na expansão, você está explorando, né? E quando você está na uhum, contração, você está organizando, né? Então, uhum. por isso que eu quis trazer essa imagem, né? Que ela vem, na verdade, da física quântica e do... Tem um cientista, né? Que ele tá ficando famoso hoje em dia, ele fala muito, né, desse processo toroidal, que o nome dele é Nassim Haramein. Eu posso Hum, depois mandar para quem tiver curioso, dá para ir lá no Facebook e ver, e ele mostra através de imagens como que o fluxo de energia funciona e qual que é a conexão mesmo, né, da consciência com a matéria, né? E hoje em dia é uhum. uma forma muito didática, né, que ele consegue ensinar, então eu gosto de trazer ele também quando eu tô Ah, se falando bem que eu estou disso. achando Então que foi você está dele que eu sendo peguei essas bem imagens. didática, eu estou entendendo tranquilamente. Não é? Está muito bem explicadinho, sim. Eu acho que até assim, são aqueles momentos que a gente fala eureka, quando a gente tem Uhum. insight, acho que é quando a gente consegue acessar esse centro aqui. E que para acessar realmente você precisa sossegar, você precisa vir mesmo, né? Trazer o olhar aqui para dentro, né? Senão você não consegue isso, né?
Que E mais? até Diga. o Sri Aurobindo fala que essa conexão, né, com o ser psíquico do centro é transformativa, né? Ela sempre vai ser, sempre vai trazer um potencial transformador, né? Que cada vez que você chega lá, você entra numa estabilidade interna, né, da sua relação consigo mesma, que é transformadora. Se não é só para você, ela é transformadora para o ambiente que você está Uhum. inserido, né? Então imagina uma escola, né, que você consegue tá ensinando os alunos de tal forma que eles estão tendo esse fluxo constante, né, de integração, aonde que eles vão chegar, né? Não Então tem é o serzinho do limite. futuro. É, E eu gosto até de usar uma ideia do. Tem um rabino no Rio de Janeiro, o nome dele é Newton Bonder, bom de. né, que ele escreveu o livro Alma e Moral, e no livro ele fala muito do potencial de mutação do ser humano, né? Então, quando a gente consegue respeitar, né, o nosso ser mutante interno, a gente percebe que a gente está sempre em fluxo, né, sempre em transformação, e que é a mutação que estende a possibilidade de vida, né? E até ele fala que a mutação renova o nosso visto de permanência na vida, né? Porque se É, você se mantém sempre da mesma forma, muito rígido, o que é muito rígido quebra, né? Então, quando você consegue, né, usar essa tua capacidade de se adaptar, de se realinhar na vida e achar novos objetivos e novas formas de ser, você está sendo um mutante que está estendendo a vida, né? E essa criança que ela tem um fluxo constante de integração interna, ela é o mutante, né, do homem uhum, contemporâneo, porque ela tem essa capacidade de chegar no ser transformador interno dela quando for preciso, quando for necessário, quando é o momento, né? E quando você tem esse acesso, você vira um mutante, você tá, né, em constante transformação. Como é que é transformação. aquela música A Ai, metamorfose fugiu o nome. ambulante. Metamorfose ambulante, isso mesmo. E Vocês acho que poderem estar. a galerinha que está nascendo agora, principalmente por causa do Urano em Touro, eu acho que é bem isso, né? Porque todos são os valores, é o que já está formatado, e o Urano vem e dá uma cacetada, fala, não, tem que abrir, tem que sair da zona de conforto. Mas é um pessoalzinho que está nascendo com Urano em Touro, né? Com esse Plutão, Saturno já indo para o Aquário, mas que pegou, né? Ainda nessa vibe do Capricórnio. Plutão, Júpiter e Saturno ali. E acho que é bem isso mesmo, né? Ir profundo, quebrar estruturas e começar alguma coisa nova. Bom, a gente tem 15 minutinhos, eu vou colocar aquela outra imagem que você me mandou, você pode falar sobre Ah, ela? sim. Aham. Ela fala mesmo das faculdades sensitivas, né? Que é ali que você aí você pode ter formas de educar para cada uma dessas faculdades, né? Então, se você tem a faculdade física, você vai ter a educação do físico, né? E a educação do físico não é educação física como aquela matéria que a gente vê na escola, que é Hum, só ir lá, sei lá, né? Aprender a jogar futebol, aprender a jogar vôlei e é isso. Não, né? Então, é a educação do físico, né? Então, como que você traz formas, né, de pedagogias que ajudam as crianças a terem uma relação saudável com o físico de diferentes formas, né? Não só através de jogos, mas tem diversas formas, né, de trabalhar o físico, né? uhum, E aí tem a educação do vital, né, que ajuda as crianças a reconhecer a vontade interna delas, né, e o que é que elas desejam, o que realmente é importante no meio de tudo que elas desejam, né, para não só querer seguir aquilo que eu quero de uma forma mimada, mas aquilo que eu quero porque eu desejo, porque está alinhado comigo, porque é onde eu quero chegar, né? E aí uhum, tem a educação do mental, né, que é você poder trabalhar as faculdades racionais, né, de uma forma que a criança pode discernir, né, a informação, né, e o que que é válido, o que que não é, como que as coisas funcionam, e a educação do psíquico e espiritual, que é de você ajudar a criança a poder encontrar esse guia interno, que você não precisa ser
adulto para você ter essa conexão com o guia interno, né? As crianças Uhum. estão em conexão com isso, só que elas não sabem, né? Então Uhum. você, como adulto, tendo esse olhar, né, de poder saber, tá acontecendo isso agora, tá rolando ali uma conexão com o guia interno, deixa eu respeitar, porque o guia interno dessa criança é uma autoridade para ela, né? Quando ele Uhum. tá vindo desse lugar puro, interior, não quando ele é um desejo. E isso também o adulto tem que poder discernir, né? Para ele saber que Uhum. não está vindo de uma voz da criança que ainda não está integrada, né? Está vindo de uma voz da criança que, na verdade, é o serzinho maduro dela que está lá, né? Que é o mais maduro que ela pode ser naquele momento. Então, Uhum. você respeita essa autoridade da criança, que a tua voz ali não vai ser mais autoridade para a realidade daquela criança. Não existe isso, né? E a gente, muitas vezes, no ensino, tem esse conflito, né? Do professor querer ter uma certa autoridade, precisar ter essa autoridade também no trabalho com os alunos para poder ser respeitado, mas muitas vezes ele acaba acontecendo de uma forma desregulada, né? Que as Uhum. crianças às vezes sentem que as coisas estão sendo jogadas para elas e que elas precisam aprender daquela forma e essa é a única aquilo que elas estão aprendendo é a única forma de ver o mundo e elas precisam saber exatamente A mais B, né? E que é A, B e é assim e pronto, acabou. Não, então quando você realmente respeita essa autoridade interna dessa outra realidade, existe uma outra forma de diálogo e uma outra forma de intimidade naquela relação, né? E aí o aprendizado flui melhor. Uhum. E acho que até nessa ideia que você citou, né, que acho que a gente estava falando dos mutantes, né, e você citou antes o trabalho com crianças que têm diagnose de, sei lá, déficit de atenção Uhum. ou estão no espectro do autismo, né? Eu vejo essas crianças como crianças que estão acessando seus superpoderes, né? Só que a gente Uhum. vê como muitas vezes, né, essas diagnoses acabam trazendo uma visão de que isso aqui está fora do padrão, está fora do comum, precisa ser curado, precisa ser trabalhado, né, para que elas possam se relacionar com as outras crianças. Uhum. E dessa forma, você não acaba vendo aquela realidade como uma realidade verdadeira, importante e que ela não precisa ser mudada, ela só precisa ser acolhida da forma que vai levar aquela criança longe, mesmo que para você pareça que aquela criança não está adaptada, né? Ela está adaptada no Uhum. melhor que ela pode estar adaptada. Então, trabalhar com a educação das sensibilidades, ela é tão inclusiva nessa possibilidade que você pode trabalhar com crianças no espectro do autismo, crianças com déficit de atenção, seja verdade, seja verdadeiro, seja não, porque muitas vezes a Uhum. criança tem a diagnose, mas não é Mas necessariamente não o que está é. acontecendo com ela. É. Então, acaba servindo para todo mundo sem querer necessariamente servir para todo mundo, que a ideia é servir para o melhor do ser humano, e isso, por Sim. consequência, acaba sendo bom para diferentes realidades, diferentes cabecinhas, né? É, a Ana Tiso fez aqui uma observação bem interessante. Algumas crianças vieram ao mundo para aprender, né, e outras vieram para relembrar. A Uhum, pedagogia, ela tem que levar em conta isso, né? Pois as coisas são mais ou menos assim, como você está relatando, Adriana, nessa realidade que é dessa educação na filosofia integral. uhum. Muito legal, Ana. Obrigada pelo comentário. Saudade da Ana. Então, Adriana, o que mais que você gostaria de complementar? Como é que está aí a sua vida? Você continua os estudos? Eu sei que você já completou uma etapa, está trabalhando, trabalha com as crianças. Travou um pouquinho aqui, eu ouvi sua pergunta de como se eu continuo trabalhando com as crianças. Um, E assim, como sim, é que tá? sim e Se não. você ainda está, se você está ensinando, se você está estudando. Então, eu terminei meu mestrado nesse curso que chama East-West Psychology, né? Que é psicologia oriental e ocidental, mas que na verdade é oriental, ocidental, norte e sul. É, Uhum, e aí, depois que eu me formei, eu continuei trabalhando com as crianças e trazendo muito a ideia da ecopsicologia, né? Ou da ecoterapia, que traz a natureza muito forte, né? uhum,
para a filosofia da educação, né? E eu estava trabalhando com crianças no espectro do autismo ou crianças que, de certa forma, não se adaptavam de forma nenhuma à escola como ela é, né? A escola mais Uhum. mainstream, né? E, e a gente fazia um trabalho na natureza. Então agora eu tô ainda trabalho de vez em quando com as crianças, mas trabalho com os adultos e eu fico fazendo uma rotação entre trabalhar com criança e trabalhar com adulto. Porque Uhum. eu acho que é muito rico isso, porque cada vez que você trabalha com a criança, né, quando você vai trabalhar com o adulto, você vê a criança no adulto, né? Quando você vai trabalhar com a criança, depois de ter trabalhado com os adultos, você vê aquele adulto em formação, né, que tá É, como o semente na potencial. criança. E você vê as possibilidades ali, para onde aquele serzinho está caminhando, e você pode dar uma ajudinha ali, né? Então eu acho legal fazer essa rotação, que Uhum. nunca só trabalhando com adultos você vai ter todas as informações que você precisa e nem só trabalhando com crianças. Então eu acabei, assim, acabou acontecendo naturalmente, né, essa rotação, e aí quando eu percebi que ela estava acontecendo, eu adorei e falei, é isso. Vou continuar fazendo essa rotação, né? E, mas eu queria falar muito dessa importância de trazer a natureza e a relação com a natureza Uhum. muito mais próximo do que naturalmente está acontecendo hoje em dia, né? Crescendo nas cidades, nessa vida urbana, né? As crianças estão sendo muito afastadas disso e elas acabam não naturalmente buscando isso, pedindo para, né? Às vezes tem crianças que sim, mas outras que ficam mesmo no computador, no videogame, porque elas nem tiveram, elas não têm intimidade, né, com a natureza. Então você não vai pedir algo que você desconhece, que parece que você não tem muita intimidade, né? E isso é muito importante, porque eu percebi o quanto é libertador para uma criança estar imersa na natureza, porque, assim, em termos sistêmicos, é muito poderoso, porque você tem ali um monte de árvores, você tem um monte de folhas, galhos, um monte de diferentes tipos de animais, você tem insetos, você tem toda uma comunidade ao redor dessa criança que está ali em relação com ela, de uma forma que ela não está sendo julgada, né? De que Uhum. ela não está sendo orientada, né, especificamente em fazer as coisas de um jeito ou de outro. Então é como se tivesse esse potencial de uma amizade, né, que naturalmente acontece, né, entre a criança e os elementos da natureza, né? Sendo às vezes a criança percebe isso e outras vezes não, mas não importa. Importa que o que está acontecendo ali tem uma sensação de liberdade, né, que as crianças têm, que muitas vezes na vida urbana não existe, né? Onde você Uhum. vai tem barulho demais, tem luz demais, tem pensamentos demais, né? Tem julgamentos Uhum. demais. Então você está imerso na natureza, tem a criatividade, ela é muito mais é, potencializada, né? Quando a criança está assim, imersa no ambiente do verde. Uhum. Tem uma magia que acontece ali, né? E eu acho que isso é muito importante em qualquer método da educação, com qualquer tipo de criança que você esteja trabalhando. Não importa se está no espectro do autismo, se a criança é superdotada, se a criança gosta de videogame, não importa. Às vezes vai ter alguma resistência no começo, mas é batata. Não teve uma criança que eu trabalhei de, sei lá, 30, 40 crianças que eu acabei trabalhando que não criaram um amor, assim, pela natureza, né? No final Uhum. do processo, né? De a gente vivenciar ali essa intimidade, né? Com os elementos da natureza. Então, eu acho que isso é sempre algo... a natureza sempre vai trazer muito mais do que você espera, né? E eu diria para os professores, não sabe mais o que fazer, leva tuas crianças para a natureza. Com certeza, e mesmo porque eu acho que até esse contato da criança com a natureza faz com que ela também se sinta parte e ela respeite muito mais, não é? Alguém tem que começar esse trabalho desse tipo de educação em algum lugar, em algum momento, né? Não adianta a gente falar assim, ah, isso é utópico, ah, deixa, porque o governo, porque não sei o que. Não, fazendo como você faz, Adriana, como as pessoas que se formam nessa faculdade, que têm esse pensamento, vão fazendo, e cada um fazendo do seu jeitinho, né? Mesmo que você não seja professor, mas é um pai, uma mãe, é um avô, uma Uhum, avó, né? uhum, Proporcionar, acho que só isso, só de proporcionar um contato com a natureza e já faz com que a criança
seja mais fluida, mais leve, até mais aberta para outros aprendizados, né? Uhum. E não tem algo mais verdadeiro, né, para a criança ter relação do que a natureza, né, no mundo que a gente vive. É a É, verdade pura da vida ali, né? Então, toda vez que a criança é, tem essa relação direta com a verdade, isso dá uma sensação de segurança e estabilidade interna que a partir daí ela pode florescer, né? é. Adriana, se você quiser deixar algum contato seu, se não, também não precisa, porque a gente já está chegando perto do final, então eu já aproveito e agradeço muito, muito, muito. Matei um pouquinho a saudade de você. Um beijo no Elai, seu marido. Ai, um cheirinho, um abraço na Sequoia fofa. Minha cadelinha maravilhosa. Essa cadelinha fofa. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui, mas assim, a gente vai conversar mais vezes, porque você tem muita coisa legal para contar para a gente, tá? E eu deixo Obrigada, você com Beth. as despedidas. Se despeça. Obrigada mais uma vez. É um prazer sempre falar com você. Você é uma mentora maravilhosa para mim. Sempre, né? Tá sempre ali de pertinho comigo e com a minha família, trazendo muito amor. E a partir desse amor, muita coisa floresce também. Então, eu sou, assim, eternamente agradecida. É muito bom falar com você e, assim, me sinto menos distante, né? É. E eu fico bem feliz de dar o meu contato, né? Meu e-mail é adrianabeltra@gmail.com. Beltra é Beltra, de Beltrame. Então, @gmail.com. Eu tô no Facebook também, você pode me achar lá no Facebook da Beth, Adriana Belsan, acho que tá no meu É. Facebook, né? E eu fico bem feliz de responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que veio dessa conversa, né? Eu posso também passar indicação de leituras, indicação de lugares, cursos, instituições por aí pelo mundo. Posso passar informação sobre Auroville, né? Que é essa cidade lá na Índia que tem a educação integral em todo canto, né? Não existe uma escola lá que não é integral. E é muito maravilhosa. Então, eu fico feliz no que eu posso ajudar. Só dá um oi também. Pode vir. Pode falar comigo só para dar oi também. Então, eu tô aqui, tô disponível. E o meu Instagram também é Adriana Beltra. E tô aqui, continuando esse trabalho e ver onde que ele vai me levar, porque eu ainda não sei também. Obrigada, querida. Um abraço. Fique bem, viu? Um beijo. Tchau, Gratidão. Beth. Tchau a todo mundo. Obrigada por assistirem.